Que a graça e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sempre sobre a sua vida. Que a paz que excede todo entendimento seja juiz em seu coração. Que você tenha segurança, que você tenha a convicção e a fé em quem você tem crido, o Deus que você tem servido, a palavra que você tem ouvido, onde você tem guardado, se de fato você tem vivido e praticado. Não apenas ouça a palavra, viva a palavra de Deus. Há momentos em que nós, humanamente, pelo som dos lábios, não vamos poder falar absolutamente nada. Então será o melhor momento, o momento necessário em que as pessoas não vão ouvir aquilo que vai sair da sua boca, mas vão ver Deus em suas atitudes. Vão ver Deus através do seu olhar. Vão ver Deus através do seu andar, do seu tocar. As pessoas verão Deus através das suas atitudes. Mais do que fazer propaganda é de fato ser quem a palavra nos chamou para ser. É de fato viver, exalar o bom perfume de Cristo com as nossas atitudes. Jesus, por onde passava, fluía o poder, a unção, a presença do Pai, a unção do Espírito Santo de Deus. Ele disse que se o ouviram, também nos ouvirão. Se o rejeitaram, também nos rejeitarão. E ele, em certa parte, eu vejo Jesus até mesmo irado, até mesmo, entre aspas, cansado da falácia, da propaganda que muitos religiosos faziam naquela época. Ele mesmo confrontava o povo, como Isaías há muitos anos já os tinham confrontado, que aquele povo honrava a Deus apenas com os lábios, mas o coração estava muito longe do Pai. Deus não nos chamou para fazer propaganda, Deus nos chamou para viver a palavra, porque vivendo a palavra, aí sim teremos autoridade no falar, no andar, no agir, até mesmo no vestir, no tratar, no amar, no cuidar, no perdoar. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz. E o Senhor nos chama para carregar essa palavra ao ponto das pessoas olharem para nós e ver a diferença, a presença do Senhor. Os dias são maus, são difíceis, em muitas situações até mesmo terríveis, mas o Senhor não mudou. Ele é o mesmo que operou no passado, que agiu com poder e graça, é o mesmo que fez sinais e maravilhas, é o mesmo que enviou o Espírito Santo, foi o mesmo que através do sacrifício de Cristo nos comprou com precioso sangue para nos lavar, nos redimir, perdoar, justificar, nos libertar, nos curar e nos salvar. Que você guarde no coração a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor, mas para que o temor do Senhor gere em você sabedoria e que você não apenas ouça ou fale, mas antes de tudo, viva o verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra de Deus e o Deus da verdadeira palavra. Eu quero compartilhar com você uma passagem bem curta que está no livro de Eclesiastes, capítulo 5, sobre o perigo daqueles que muitas vezes falam sem pensar, prometem coisas a Deus sem pensar e nem sempre vivem o que falam. Eclesiastes capítulo 5, a partir do 1º versículo. Quando você for ao santuário de Deus, tenha reverência. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios e nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar, nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus.
cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Como se dissesse, foi sem querer, eu precipitei, não era isso que eu queria falar ou prometer a Deus. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Deus, ele é bom. Deus é Pai. Mas Deus não é bobo. E Deus é justo. Deus tem ouvidos e ouve. Deus tem olhos e tudo vê. Deus tem boca e fala. Que nós possamos pensar mais, ouvir mais e falar somente o necessário no tempo certo e na hora certa. Temos 2 ouvidos e uma boca. Precisamos ter reverência, precisamos ter sabedoria, temor a Deus, respeito, zelo pelas coisas de Deus. Deus não é qualquer um. E quando Deus ouve algo dos nossos lábios, Ele quer que nós de fato cumpramos aquilo que nós falamos. Porque falar qualquer um fala, mas a diferença está em de fato viver aquilo que se fala. Que mais do que falar, do que ensinar, possamos viver, possamos demonstrar de fato quem é Deus, o verdadeiro evangelho, quem nós somos em Deus, por Deus, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e que você prove desse Deus maravilhoso. Como disse o salmista, provai e vede que o Senhor é bom. Viva a palavra de Deus. Transmita a presença de Deus. Ser luz. Você vê que a luz, ela não fala. A luz, ela ilumina por si só. O sal também não fala. Mas quando você degusta uma comida, um alimento, você sente o paladar. Exale o bom perfume de Cristo. Busque a presença de Deus mais do que tudo nessa vida. Priorize quem de fato deve ser o primeiro. Ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar. De tudo Deus cuidará. E todos verão o Deus que você serve, através da sua fé nele. Mais do que fazer propaganda é viver o verdadeiro evangelho. Amém?